Olá, queridos irmãos, irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Estamos começando o nosso encontro com a Palavra, onde nós estamos aprendendo a respeito de corrupção e juízo, aprendendo na Palavra de Deus a respeito desse tema tão importante, né, e tão atual também nos nossos dias. Em nosso último encontro com a Palavra, nós entramos no livro de Obadias, aonde nós aprendemos, a visão do profeta a respeito de Edom, que pertencia à raiz de Esaú, e como Edom ele não foi solidário com o povo de Judá, com o povo de Israel. Pelo contrário, Edom se aproveitou da situação, Judá estava totalmente arrasada, totalmente destruída, então Edom se aproveitou da situação e roubou, os pertences de Judá, humilhou aqueles que estavam já envergonhados por causa da invasão do povo babilônico, onde tudo foi destruído, e de como Deus ele iria colocar um juízo agora sobre Edom. Então, no nosso encontro com a palavra anterior, nós aprendemos sobre a solidariedade, sobre estender as mãos àqueles que precisam, não tripudiar, não se vangloriar, mas reconhecer o estado que se encontra o nosso próximo, e estender as mãos para ajudar, para acolher, para restaurar, ainda que possa haver desavenças, nós como cristãos, nós temos esse dever. E hoje nós vamos falar sobre a redenção que nos move. Esse é o tema do nosso encontro com a palavra de hoje. E nós iremos continuar então no livro de Obadias, só que dessa vez a partir do verso 15 até o versículo do número 21. Então Obadias, capítulo 1, versículo de 15 a 21. Assim diz a palavra de Deus: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque, como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas, no monte Sião, haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles que incendiaram a estes e o consumiram, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Zerafade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém. Então nós vemos aqui, agora a visão do profeta Obadias e de como ele amplia a sua visão. Primeiro, ele lança uma profecia para o povo de Edom, pelo que o povo de Edom fez. Depois, no verso de número 15, o profeta Obadias ele expande a sua visão e fala que agora todas as nações irão sofrer com o julgamento do Senhor, o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor ele é representado pela sua palavra como o dia do julgamento de Deus.
o dia em que Deus irá julgar todos os povos, todas as nações, todos os seres humanos. O dia do Senhor é um dia de grande glória, de grande poder e de grande majestade. É o dia em que o Senhor irá reunir todos em volta do seu trono e ali ele irá julgar com justiça. Quando o profeta lhe fala a respeito das nações, ele nos lembra que muitos praticam a iniquidade, muitos seguem caminhos tortuosos e que vão contra a palavra de Deus. Estes, por seguirem estes caminhos, nesse dia, no dia do Senhor, irão prestar contas dos seus atos. Muitas nações agem como se fossem viver impunes por todo sempre. Mas a palavra de Deus nos lembra que haverá um dia, o dia do Senhor, em que todos irão prestar contas perante o santo tribunal de Deus. Nesse tribunal não haverá corrupção. Nesse tribunal não haverá falcatruas. Nesse tribunal haverá justiça e retidão, porque quem irá julgar não é um tribunal corrupto, mas é o Senhor dos Senhores, o Rei de todo o universo, o grande Deus. Ele irá julgar todas as nações. E Obadias, ele nos lembra que tudo aquilo que os povos praticaram irão prestar contas a Deus. Muitos pensam que podem viver impunes de seus atos. São rebeldes contra Deus. Há nações que perseguem os cristãos. Há nações que perseguem o Evangelho, que são contra os caminhos de Deus. Há nações que estão longe de Deus e elas, neste dia, irão prestar contas dos seus atos, de tudo aquilo que eles praticaram, que era contra a palavra de Deus, que era contra o próprio Deus. Deus, ele é soberano. Mas nesse dia será um dia de julgamento, mas um dia de redenção. Nesse dia, o Senhor irá coroar os seus filhos e filhas, aqueles que sofreram pelo nome de Jesus Cristo, aqueles que proclamaram o nome de Jesus Cristo entre todos os povos, entre todas as nações, entre todas as pessoas. Nesse dia, a igreja será glorificada pelo poder do Altíssimo. Nesse dia, aqueles que estiverem vivos se vestirão de vestes brancas resplandecentes. Aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão para a glória eterna, para viver juntos com o seu Cristo para todo sempre. Mas nesse dia também haverá aqueles que irão ressuscitar para a vergonha eterna, onde estarão condenados a viver eternamente longe do Senhor. É Deus quem irá julgar as nações. Esse julgamento não parte do princípio humano, mas do princípio divino. Obadias nos lembra que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas e que os seus olhos estão contemplando toda a terra, tudo aquilo que o Filho dos homens estão fazendo. Nada está oculto diante da face de Deus. Ele contempla todas as coisas. Muitas vezes nós pensamos como o profeta, que o Senhor não está vendo a maldade, a corrupção, que não há juízo, que praticar o mal é recompensador, que praticar o mal
não traz impunidade, mas haverá um dia, a qual a Bíblia nos diz, o dia do Senhor. Nesse dia, toda maldade será julgada. Nesse dia, todo pecado será julgado. E aqueles que viveram conforme as suas paixões, as paixões da sua carne, neste dia prestarão contas diante do santo tribunal de Deus. Então Obadias, ele nos lembra a respeito da justiça de Deus, a respeito de como Deus ele é soberano e de como devemos esperar em Deus. Que apesar da maldade, apesar da corrupção a qual nós estamos inseridos no contexto do mundo, nós devemos agir com solidariedade e não praticar a vingança, mas esperar em Deus, o reto juiz. Ele irá fazer a vingança a Ele pertence, é Ele quem irá julgar as nações, é Ele quem irá julgar os povos. Então essa é a visão que nós temos a respeito do livro do profeta Obadias. A lição que Deus dá ao povo de Edom, ele estende por toda a terra, para todas as nações, para todos os povos, desde o início até o fim. Todos irão prestar contas diante de Deus, de seus atos e de suas atitudes. Nós precisamos encher o nosso coração de temor diante da presença de Deus, sabendo que Deus está observando todas as coisas. E esse é o desafio que nós temos, de crer que o reino do Senhor, ele está próximo. O dia do Senhor está próximo. O dia em que o Senhor irá juntar todas as nações. Este é o desafio que nós temos hoje. Não olhar para as circunstâncias atuais, a qual nós estamos acompanhando tanta violência, tanta maldade, muito sangue derramado, corrupção, pecado. Nós devemos olhar para todas essas situações e esperar o dia do Senhor. Sobre esse desafio que nós devemos nos apegar. E também nós devemos nos desafiar a nos alegrarmos no Senhor e esperarmos esse dia. Esperarmos esse dia, porque o Senhor, ele não tarda. O Senhor não demora para vir. E quando ele voltar, que possamos estar preparados, esperando a sua volta. Porque assim como ele veio para salvar o mundo do pecado e morrer pelos seus escolhidos, ele voltará para buscar a sua igreja. Muitos já dormem no Senhor, muitos que esperaram nesse dia. Hoje nós esperamos, não sabemos quando será, mas temos a certeza que irá acontecer, porque as palavras do Senhor, elas não falham e elas se cumprirão. E possamos então nos apegarmos a Cristo como igreja do Senhor, praticando o bem, sendo solidários, compassivos, misericordiosos. Ainda que não venhamos ter retribuição, nós não precisamos, porque o Senhor já fez tudo por nós, e tudo que nós fazemos, tudo que nós praticamos, é para que Ele seja glorificado através das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana, que possamos aguardar uma grande expectativa no nosso coração, essa redenção, que ela possa nos mover a igreja, mover o povo de Deus para o dia do Senhor. Que Deus os abençoe, um forte abraço e até lá.
Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará.